Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Reunidos mais uma vez, hoje nós trouxemos o tema O Livro dos Espíritos. Espero conseguir as inspirações dos Espíritos bondosos e amigos que cuidam dessa doutrina maravilhosa que é o Consolador prometido pelo Cristo. Convido a todos para uma prece, para que possamos sintonizar com o alto para receber melhor suas influências. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto nos céus. O pão da mente e do corpo dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em erros e tentações e livra-nos da prática de todo mal. Que assim seja. Jesus, quando esteve entre nós, prometeu que nos deixaria um Consolador, e este Consolador permaneceria conosco até o fim dos tempos. Nós entendemos que esse Consolador seja a doutrina espírita. E a doutrina começou com o próprio Cristo, e eu diria até que antes do próprio Cristo, com Moisés, com a mediunidade, com os 10 mandamentos que foram escritos, com os próprios evangelhos, quando escrevendo, os discípulos não escreveram enquanto Jesus falava, não escreveram durante a estadia dele na terra. Escreveram os evangelhos depois, reunindo as histórias, sob a inspiração dos espíritos desencarnados também. Mas o Espiritismo, ele vem como doutrina com Allan Kardec. E Allan Kardec publicou o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, uma série de perguntas, mais de 1000 perguntas que foram feitas aos espíritos. Essas perguntas não foram todas feitas pelo Kardec. Quando ele começou no Espiritismo, ele que também não acreditava em espíritos, não entendia o que estava acontecendo, começou a pesquisar, se interessou pelo assunto, existia um grupo que tinha um caderninho com várias perguntas e várias respostas e passaram esse caderninho para Kardec, para que ele pudesse, como bom educador que era, colocar ordem naquelas perguntas, dar um corpo melhor para aquilo, para que talvez pudesse ser publicado. Kardec então tomou a si essa tarefa, organizou as perguntas, fez mais perguntas, começou a receber através da Revista Espírita perguntas de uma série de locais diferentes, de médiuns de diferentes regiões do mundo, de outros países, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, de todas as partes. E ele, com essas perguntas, com as respostas, com as mensagens dos Espíritos, foi organizando o Livro dos Espíritos. Existem muitas perguntas que foram feitas por ele, para poder dar corpo, para poder encaixar as lacunas que existiam naquelas que ele já possuía. E ele se mantém atual até hoje, ele é a base da doutrina, ele é a base do Espiritismo. É a primeira obra que precisamos estudar. Mesmo que nós cheguemos à doutrina através de um romance, através de uma dor, através de uma reunião espírita, através de uma obsessão, e não importa a porta que usemos para chegar à doutrina. O que importa é que uma vez lá, nós precisamos estudar este livro. Quando eu digo estudar, porque ele é significativamente grande. Ele não é uma história que a gente leia de ponta a ponta. Ele traz perguntas e respostas. E muitas das nossas curiosidades, muitas das nossas dúvidas estão respondidas lá. Ele trata sobre o mundo dos espíritos, trata sobre o esquecimento do passado, trata sobre os sonhos, trata sobre o desprendimento, trata sobre a loucura, mas ele trata também de aspectos morais. Trata sobre as leis morais que o Cristo deixou, trata sobre o egoísmo, sobre o orgulho. Mas ele não fica só nisso. Ele vai além, ele estuda também as consequências da nossa existência. O que acontece após a morte, para onde iremos, as recompensas e gozos que nós teremos na nossa vida futura. Uma obra completa, abrangente, mas que, como o próprio Kardec disse, deveria ser continuada. Nós não temos uma continuação do Livro dos Espíritos. Nós não temos uma obra como ele, que tenha sido baseado nos mesmos princípios, até porque nós não tivemos, depois do Kardec, outro pedagogo que cuidasse de elaborar uma obra de tamanha envergadura. Somente grandes missionários poderiam fazer isso. Mas nós encontramos uma continuação e uma expansão da doutrina através dos livros dos Espíritos,
que são obras psicografadas por diversos médiuns em diversos países, tratando dos mais diversos temas. Nós temos romances, nós temos estudos com cunhos mais científicos, nós temos estudos filosóficos, nós temos poesia, nós temos uma série de literatura em torno dessa base, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns. Esses 3 livros que são a base da doutrina e das outras obras que formam o Pentateuco kardeciano. Merecem ser lidos, devem ser estudados, relidos, meditados e pensados. Mas nós temos alguns companheiros que ao longo do tempo vêm questionando a solidez dessa doutrina, a solidez dessas obras, até discutindo sobre a necessidade de renovação sobre isso. Temos agora o quadro Conversando com Divaldo, em que ele dá algumas respostas sobre esse assunto e retornaremos em seguida. Seria necessário no momento, além do nosso aprimoramento moral, a compilação de novas obras como o Livro dos Espíritos? A compilação não, a divulgação. Porque o Livro dos Espíritos já está compilado, é uma obra perfeita. Ela é o esqueleto ósseo do Pentateuco. Chamamos Pentateuco em uma evocação das obras mosaicas, os 5 livros de Moisés. Allan Kardec parte do Livro dos Espíritos para o desdobrar em o Livro dos Médiuns, em o Evangelho segundo o Espiritismo, em o Céu e o Inferno e em a Gênese. Quanto pudermos divulgar essas obras que já estão concluídas, melhor será para todos nós. Então é ideal que, ao invés de pensarmos em novas obras, divulguemos aquelas que estão muito bem estruturadas. O Luiz Augusto, de Recife, em Pernambuco, diz que muitas pessoas comentam que o livro Consolador de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, é uma continuação do Livro dos Espíritos. Ele quer saber, Divaldo, se você tem conhecimento sobre quem formulou as perguntas dessa obra, se ela passou pelo controle universal do ensino dos espíritos ou é a opinião de um único espírito. O livro Consolador foi escrito no começo da mediunidade de Chico Xavier. Os amigos que participavam da reunião elaboraram várias perguntas que foram apresentadas ao mentor, que deu as respostas consideradas compatíveis. Não passou, é claro, pelo caráter e o crivo da averiguação universal, porque depois de Allan Kardec, as comunicações passaram a ser muito individualizadas. Nada obstante, esse crivo universal do que Emmanuel diz no livro tem sido constatado porque médiuns em diferentes partes do mundo têm trazido informações equivalentes. Mas não é a continuação do Livro dos Espíritos em absoluto. Jamais foi essa a intenção dos que formularam as perguntas e do venerando espírito, que tem sido um dos grandes mentores da nacionalidade brasileira. Portanto, eu estou perfeitamente informado porque é um dos livros que eu leio com muita frequência. E pelo hábito de ter convivido com o médium Chico Xavier por mais de 40 anos, eu posso atestar a excelência do conteúdo e informar que não se trata de continuação nenhuma do Livro dos Espíritos e que não teve o critério da universalidade, porque não houve um codificador que se encarregasse de coligir respostas dirigidas a outros médiuns. Foi um trabalho particular, a opinião é do Espírito Emmanuel, que mesmo neste livro ele tem a ocasião de propor a questão das almas gêmeas, que não está perfeitamente dentro do código de Allan Kardec, e quando a Federação Espírita Brasileira fez a referência, ele pediu que mantivesse a sua opinião. Estamos de volta. Bom, como o próprio Divaldo esclarece, nós não temos um substituto para o Livro dos Espíritos, assim como nós não temos um substituto para o Evangelho do Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo não veio substituir a Bíblia, não veio substituir o Novo Testamento. Ele veio explicar, ele veio explorar, como o próprio Kardec afirma, aquelas partes um tanto quanto obscuras, tirar o véu da letra, permitir um entendimento mais fácil, auxiliar-nos nos primeiros passos no entendimento do Evangelho. Depois do Evangelho,
Nós temos algumas obras do Emmanuel, nós temos algumas obras de outros autores, inclusive não espíritas, que explicam o Evangelho, que buscam ali o momento histórico, que buscam a essência moral, que buscam facilitar o entendimento dessas obras, mas nenhum deles sobrepõe-se ao original, que é o básico. Portanto, assim como o Evangelho não sobrepõe, não invalida, o Evangelho segundo o Espiritismo não sobrepõe, não invalida o Evangelho do Cristo, o Novo Testamento, o Consolador ou qualquer obra posterior não invalida o Livro dos Espíritos, mas amplia, facilita, apoia, complementa. Por que nós estamos estudando isso, aproveitando esses momentos para isso? Porque na minha vida, quando eu estou em tribulação, quando eu estou passando um momento de maior dificuldade em que eu fico mais perdido, meio, falta o chão, são essas obras que eu recuo preferencialmente. Porque nós precisamos de apoio. Tá certo que nós encontramos apoio nos nossos amigos e não podemos abrir mão disso, nos nossos familiares, mas existem coisas que extrapolam a própria capacidade dessas pessoas nos apoiarem. Então, quando nós pegamos num momento de desânimo, em que nós olhamos para o mundo e não encontramos esperança, e pegamos o Sermão da Montanha, onde Jesus retrata ali as bem-aventuranças, onde ele quase que faz uma carícia ao nosso coração, ele fala ao Espírito, fala da nossa dor íntima, daquela de que vale a pena ser bom, vale a pena ser humilde, vale a pena ser puro de coração, que nós não devemos nos preocupar com esse tipo de coisa. Quando nós estamos meio distanciando do caminho correto e nós revemos a parábola do filho pródigo, em que no momento de arrependimento ele volta ao seu pai e ele é recebido com os braços abertos, que esperança, que vívida alegria isso nos traz. Quando nós estamos um pouco atormentados por um sonho que se repete, que deixa-nos confusos, seria uma mensagem, não seria? Vamos ao Livro dos Espíritos e lemos lá, relemos, reestudamos aquelas dissertações, aquelas explicações sobre o que acontece durante a noite, para que com esses estudos, com essas leituras, encontremos de novo a nossa paz. E as mensagens do Evangelho, Cáritas, quando fala da caridade, Adolfo, bispo de Argel, as lições que nos trazem sobre a posse, sobre essa correria que nós ficamos tentando acumular, são coisas, são livros, são instruções, são mensagens que nos trazem de volta ao eixo, que nos colocam no equilíbrio. Um equilíbrio que nós perdemos muitas vezes ao longo da semana, ao longo do dia. Nosso programa chega ao final. Lembrando que o nosso site está no ar, www.momentodepaz.com.br. Lá vocês encontram cópias do programa, encontram uma área de discussão, uma área para colocar mensagens, para deixar dúvidas, para conversar, enfim, com esse pessoal maravilhoso que tem mantido esse programa no ar. Convido a todos para uma prece de encerramento, agradecendo aos bons espíritos as inspirações, o amparo e rogando da misericórdia divina que nos proteja a todos, nos oriente, nos ampare, ampare os nossos seres queridos, os nossos parentes, os nossos amigos, ampare a diretoria dessa casa, os trabalhadores que aqui estão conosco, filmando esse programa, levando esse momento de paz a todos os lares. Que a luz divina, que o amor do Pai envolva todos nós num abraço carinhoso de esperança, fé e caridade. Que assim seja. Tenham um excelente fim de semana.